Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre conhecendo o cristianismo. O cristianismo, muitos conhecem como uma religião, entretanto, nós precisamos entender melhor o que realmente são as bases do cristianismo, as suas características e principalmente a sua história, o seu início, o seu desenvolvimento. Então, aprendizado aí importante para o nosso crescimento. Vem junto comigo. O cristianismo é uma religião que tem como base os fundamentos de Cristo, os ensinos que foram extraídos do livro sagrado. Em número de adeptos, o cristianismo pode ser considerado a maior religião. Entretanto, nós temos dentro do cristianismo uma diversidade muito grande, tá? De conceitos, doutrinas e ideias. Dentro do cristianismo, nós vamos encontrar diversos agrupamentos de pensamento bíblico e religioso. Por exemplo, podemos classificar como fazendo parte do cristianismo os protestantes, os evangélicos, os católicos, os espíritas e outros grupos, que também têm uma relação com Cristo e o Evangelho. Mesmo os grupos que não seguem corretamente a interpretação da Bíblia, distorcem os textos sagrados ou até ignoram os textos sagrados, mas por se identificarem como seguidores de Cristo ou tendo alguma crença, alguma relação com Cristo, mesmo não sendo Cristo da Bíblia, podem ser considerados cristãos. Por isso, não podemos julgar o cristianismo a partir de alguns exemplos. Nós temos que entender que dentro do cristianismo existem os grupos que verdadeiramente estão pautados na essência do Cristo, na palavra de Deus. Existem aqueles que seguem um cristianismo extremamente nominal e que não tem nenhuma relação com Cristo. Alguns pensam que o cristianismo surgiu com Cristo, com a história da Bíblia, ali quando Jesus ele começa a compartilhar seus ensinamentos para os apóstolos. Entretanto, o primeiro e o segundo século da era cristã, não podemos encontrar vestígios claros do cristianismo como uma religião sendo ali evidente na sociedade. O que tínhamos no primeiro século, a partir da vivência de Jesus com os apóstolos, era algumas pessoas que seguiam os ensinamentos do mestre. Essas pessoas eram consideradas os discípulos, os cristãos, no sentido de serem os imitadores de Cristo. Os nazarenos ou o do caminho eram algumas nomenclaturas que identificavam um grupo de pessoa que estava aprendendo com Jesus, estava recebendo os ensinamentos do mestre e estava tentando compartilhar essa verdade para as outras pessoas. Esses grupos que seguiam os ensinos de Jesus começaram a crescer de forma relevante a partir das missões de Paulo. Paulo, que era um perseguidor desses grupos, ele se converte à fé cristã, entende os ensinos de Jesus e começa a ser um dos principais propagadores dessa fé. Paulo, como conhecia o mundo grego, ele vai expandir essa mensagem para diversos lugares, fazendo com que esses agrupamentos, esses grupos de pessoas que seguiam a Jesus pudessem crescer de uma forma que estava até incomodando o Império Romano. No segundo século, mesmo com a morte dos apóstolos, esse movimento de seguidores de Jesus não parava de crescer. Cresceu tanto ao ponto de até o imperador, isso já no terceiro século, Constantino, se dizer um cristão, aderindo a esses ensinamentos, aderindo a essa fé. Se Constantino realmente aderiu à fé cristã de forma sincera e verdadeira, isso não podemos afirmar aqui. Entretanto, a partir da aceitação do imperador à fé cristã, os seguidores de Jesus
deixavam de ser perseguidos. Já não havia mais perseguição contra esses grupos. Já era cessado levar os cristãos à fornalha, ou levar para ser comido pelos leões na arena, como era de costume lá no Império Romano. A partir da aceitação de Constantino, ele cria o edito de tolerância, e os cristãos agora passam a ser aceitos pela sociedade. A partir dali é que nós vamos ver um crescimento dentro da sociedade dos costumes e dos hábitos. E como as religiões, né, eram ali algo aceito na sociedade, então esse movimento dos seguidores de Jesus se caracteriza como uma religião que futuramente vai ter o nome de cristianismo. Então podemos dizer que o cristianismo, como movimento histórico, ele não surgiu com Jesus e os apóstolos, mas sim em Roma, com o Império Romano, com a aceitação do imperador Constantino e o seu crescimento na sociedade. Claro que no Império Romano e no desenvolvimento da Idade Média, o cristianismo foi contaminado com muitos conceitos, ideias, doutrinas que na verdade não eram da Bíblia, mas faziam parte das culturas, até por influência das culturas pagãs. Entretanto, a essência da verdade, ela pode ser encontrada nesse movimento, no cristianismo. Quando nós olhamos as religiões mundiais, a religião que mais se identifica com os ensinos de Jesus, claramente seria o cristianismo. Atualmente, o cristianismo prevalece como grande força religiosa no mundo, tendo em vista que vamos ter um cristianismo deturpado, distorcido, um cristianismo apenas cultural, com hábitos morais e costumes, mas nós vamos ter também, dentro do cristianismo, uma parcela significativa de pessoas que preservam aquela essência, a essência da verdade ensinada pelo Mestre. Esse vídeo é mais uma produção da Cúrio Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar no nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!